podiam estar trabalhando, estar estudando, até namorando, mas não. Estão aí falando de bobagem, não contribuem para nada pro cidadão de bem. Será? O que você entende por cidadão de bem? Você está por ouvir podcast A Afronta, com Celso Canjica e Bruno Bruno. Esse é o primeiro podcast da Afronta e a gente vai tratar de vários temas. Dentre eles, esse primeiro episódio 000 nosso, a gente quer explicar o que é um podcast, como a gente vai fazer, quando a gente pretende postar os vídeos, de onde a gente é e por que a gente está fazendo isso. E quem está ao meu lado aqui é o Celso Canjica. Se apresente, Celso. Daí galera, tudo bom? Eu sou o Celso, sou graduado em filosofia, tenho especialização em ensino de filosofia, ensino religioso, e meu foco em estudo sim, dentro da filosofia é basicamente em Schopenhauer e Émile Cioran, mas não se limitando somente a isso. Então, quando o Bruno me convidou para fazer parte desse projeto aí, que é um podcast aí para aclarar e sanar algumas dúvidas aí dentro da filosofia e do conhecimento em geral, eu achei bem bacana e aceitei de início aí, porque é importante e extremamente relevante cada vez mais ter, não assim um canal, porque propriamente a gente não vai ser um youtuber e sim um podcaster, não sei se existe o podcaster, mas vai estar levando assim o conhecimento que a gente tem e principalmente buscando conhecimento cada vez mais em diferentes perspectivas. É justamente uma tentativa de a gente causar esse estranhamento, fazer uma provocação com relação a coisas que parecem naturais, que estão aí na sociedade, mas não são tão naturais assim, né? E o Bruno agora me apresentar também, né? É, isso que eu ia falar, o Bruno também é... Tô finalizando já meu curso, dá já para se considerar um formado em filosofia, licenciatura também. Tenho interesses, né, dentro da filosofia voltados mais à filosofia helênica, filosofia antiga. Eu gosto bastante, eu gosto também, na verdade, tudo que é de filosofia eu gosto um pouco, né? Mas aqui a gente vai tentar focar em temas, contextualizando sempre, utilizando, né, dessas ideias do passado para a gente conseguir dar uma mastigada assim em tudo isso que tá chegando até nós e a gente não consegue entender, por causa que precisa de um certo conhecimento que já foi tratado lá atrás, que muitas vezes é deixado de lado. A filosofia muitas vezes é deixada de lado justamente por acharem que não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade, e pela sociedade ser muito pragmática, ela acha que na filosofia não serve, e também fazer um choque às vezes com a filosofia, usando a filosofia, né, utilizando a filosofia com algum tema que faz parte ali, de certa forma, da filosofia, mas que não é usado assim, utilizado de forma, como que eu posso dizer assim, ela é usada de vez em quando, por exemplo, na linha do teatro ali, né? Teatro, cinema. Ela faz parte da questão da estética, da filosofia da arte ali, mas fazer essa confrontação ali de dois indivíduos que são graduados em filosofia com uma pessoa que trabalha o teatro, com uma pessoa que vive o teatro. Eu particularmente não tenho a noção do teatro, então eu posso fazer uma busca histórica ali do teatro. E teatro é só um exemplo também, né? Pode ser vários outros assuntos, vários outros temas que a gente vai tratando conforme for. Exatamente. Que a gente tiver acesso a essas pessoas para virem conversar com nós também, né? Também. E às vezes também, tanto eu quanto o Bruno ali, deixar um tema ali e a gente ir fazendo a sua introdução, o seu desenvolvimento e o seu fechamento. Isso aí, né? Tá, então, para começar a dar um pé para essa nossa conversa, o que é um podcast e o que é Afronta? Bom, assim, quando o Bruno convidou, a gente tava debatendo se fazia um canal, um youtuber, né, com imagens ali. Ele também sugeriu a questão do podcast, que eu não era usuário dessa ferramenta aí que é o podcast, e não assim por preconceito, nada não, mas assim por questão de desconhecimento, assim, que o podcast ele não é tão difundido dentro da internet. Então eu achei interessante, e o podcast ele dá uma margem assim, digamos, radialística, né? Parece um retorno, uma coisa saudosista, assim. Exatamente. Uma nostalgiazinha.
Então, e ele é bem direto ao ponto, às vezes a pessoa não assim criticando o vídeo, mas você fazendo um vídeo, a pessoa dispersa um pouco, né? Não que a gente, às vezes, não vá fazer um vídeo no futuro, né? Não que não vá fazer, exatamente, né? Pode Mas vamos começar pelas ondas de rádio. Ondas de Nem rádio. Mas isso. E isso. E então o podcast eu enxergo como uma linha extremamente direta, né? Muito válida, né? Muito válida com o ouvinte, né? Porque você pode até estar utilizando ali a sua rede social e ouvindo o podcast, ou você tá Pode estar lavando louça. Varrendo a casa. Varrendo a casa, fazendo qualquer outra coisa ali, escutando ali. Não te impede você ficar parado, né? Tendo que assistir. Exatamente. Às vezes você vai baixar, vai colocar no pendrive, vai ouvir às vezes no rádio do seu carro ali, enfim, ele dá uma abertura. Alguns até assim, na moto, às vezes. Na moto, seja em qualquer lugar, ele dá uma abertura bem ampla, né? E o canal, é um canal, né? O podcast também, ele dá, o intuito dele é transmitir o conhecimento e também buscar o conhecimento, né? E afronta, porque afronta. Exatamente, afronta, né? É como se fosse escolher nome de banda, né? Ou de artigo. Pra quem não sabe, tanto eu quanto ele temos muitos anos de banda de rock and roll e heavy metal aí. E quando você vai fazer um artigo, você sempre o título deixa pro final, porque você tem que sintetizar, digamos, né? E em debate ali com o Bruno, eu sugeri um nome, ele sugeria outro, não dava certo, até que ele falou ali o afronta e eu achei bem marcante, assim, bem reto, né? Um nome forte. Um nome forte ali e que traduz o que é o interesse do nosso podcast ali, que é uma afronta contra o sistema que faz parte de um engendramento de uma visão que não existe, digamos, sobre um determinado assunto. Ela pode até... Não é que não existe, ela existe, mas de uma forma errônea, como, por exemplo, o senso comum ali, que às vezes dá seu ar da graça de uma maneira que não cause um estranhamento, né? Que é o que o nosso podcast quer causar. Nós queremos causar o estranhamento, a gente quer causar, não diria assim polêmica, mas causar certa provocação, assim, acho que seria a palavra correta. Fazer uma provocação com relação a coisas que parecem comuns, corriqueiras, pensamentos que estão impregnados na sociedade, que parece que, tá assim, sempre existiu? Será mesmo? Que sempre teve aí esse pensamento? O grande Franz Kafka disse que uma obra literária ela tem que ser como uma abelha, né? Ela pica o indivíduo e tem que causar um incômodo, né? E a intenção do podcast é causar um incômodo ali para quem tá escutando. Pelo menos do nosso, né? É causar certo incômodo. Causar certo incômodo ali para que a pessoa saia do senso comum e do comodismo, né? Não que a gente vá descobrir alguma coisa que não exista, vai dar todas as respostas do mundo, mas... São questionamentos. São questionamentos. Para facilitar, né, um pensamento, facilitar um descobrimento pessoal, porque a meu ver, né, agora entrando num tema mais pedagógico, educativo, toda educação é uma autoeducação, você só aprende aquilo que você realmente quer aprender. Não adianta você ficar só recebendo informações aí não ter filtro nenhum. Exatamente. Então, e quando fala-se em levar o conhecimento, que nem disse inicialmente ali, não é você simplesmente dar a resposta pronta, até porque a filosofia normalmente ela está pautada mais no questionamento, na dúvida, do que propriamente na resposta ali, né? Não existe 2 mais 2 é 4 dentro da filosofia, né? Tanto é que temos diversas correntes, diversos pensamentos ali sobre um mesmo conceito com várias visões, né? Então, o intuito é esse mesmo, do questionamento e não de levar a resposta. Informação, hoje em dia, você acha jogada em qualquer lado. O problema é o que você vai fazer com isso. E existe informação e existe conhecimento, né? Exatamente, tem uma grande diferença nisso, né? Uma grande diferença ali. E baseado nisso, a gente quer propor uma ideia bem socrática, né? Fazer o parto das ideias
ajudar tanto a gente quando nessa conversa descontraída, tranquila, com que as nossas ideias se potencializem, né, e se fortaleçam, assim também vocês, que vocês possam ter novas ideias em cima dessas concepções que a gente está passando e também não ficar preso numa corrente, numa escola filosófica ou só alguns autores. E até a utilização de termos e do vocabulário e do linguajar. Claro que a filosofia ali existe algumas coisas que você não pode fugir, mas o Bruno aqui, a gente vai utilizar do vocabulário mais acessível e tranquilo possível, né? Porque tem necessidade de a gente ser enciclopédico hoje em dia, enciclopédico, né? E que além de a gente ser formado em filosofia, a gente é maloqueiro também. Pois então tem não tem muita. Não vai ficar querendo passar uma imagem também que a gente, né? Tá começando a lidar melhor com as coisas do mundo agora, né? Exatamente, né? Agora que a revolta tá baixando um pouco, assim não passou totalmente. Agora a gente tem um pouco mais de argumento, né, pra contra muitas coisas. A loucura, ela foi aperfeiçoada um pouco mais. Né? A gente deu um pouquinho mais de ferramentas para nossa loucura poder atuar na sociedade. E como que vai ser desenvolvido, vai ser trabalhado esse podcast aí, Bruno? Então, a gente está querendo pegar alguns temas que sejam relevantes para um contexto geral, não só com relação ao lugar onde a gente está, mas com relação, assim, parcela legal, assim, da população. Trabalhar, fazer um tempo de teorização sobre esse tema, pegar, possivelmente, algumas ideias, alguns autores, se a gente conseguir pegar até autores que digam uma coisa e depois outros que contradigam, e daí a gente gerar uma tese, antitese, síntese, né? Vai ser bem dialético. Bem dialético, hegeliano, para que em cima disso, pegando um senso comum, outro senso comum, às vezes tentando transformar num senso crítico, a gente possa começar a fazer uma discussão contextual. Então, pegando a teoria, trazendo para a prática. E embutir isso aí em alguma coisa, né? E essa alguma coisa, a pessoa que a gente vai trazer para conversar é que vai dar, tipo, como se fosse as pinceladas na sua entrevista. Sendo bem a BNT, será a introdução, desenvolvimento e considerações finais, digamos. Você sai da academia, mas a academia não sai de você. Não sai de você, né? E às vezes eu e o Bruno vamos lançar um tema e vamos dar o embasamento, digamos, né, histórico ali do tema, vamos desenvolver e vamos fazer essas considerações finais. Mas também vai existir podcasts que hoje será sobre, sei lá, político. A gente pode trazer aí, sei lá, tentar um contato com o vereador, alguma coisa e... sentar a linha nele, não. E dialogar com ele para que ele dê a sua seu ponto de vista, suas opiniões relacionadas ao que a gente está tratando. E a gente sempre refuta ele daí. E Celso, me diz uma coisa, quando que nós vamos fazer isso aí? Que dia da semana vai ser? Todas as quartas-feiras. Algum imprevisto pode ocorrer. Então, quarta-feira, depois das 18 horas, vai estar lá publicado, lá, e postado, vão né? Poder comentar, dar opiniões, também dizer sobre temas que interessam vocês aí, né? E sem contar que a gente também vai ter uma no página Facebook lá, no Facebook da vida aí, teremos aí o Afronta aí nas redes sociais aí para que... Afrontando as redes sociais. Afrontando as redes sociais e para que as pessoas compartilhem, né? Para que seja cada vez mais expandido, né? É aquela historinha, né? Gostou, mostra para um amigo. Exatamente. Não precisa ficar de muita folia, né? Mostra para alguém que você saiba que vai gostar também e assim vai a coisa. E para boca, quase, né? E para aquele que não gosta, você mostra também que de repente você vai estar afrontando ele também. Aí, ó. E tem a questão de onde, né? Pra quem não sabe, eu, Bruno Grube e o Celso Canjica, a gente mora em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Só que a gente não vai se limitar a tratar de assuntos só de Ponta Grossa do Paraná. A gente quer ir além. Só quando tiver uma coisa muito absurda, daí a gente para tudo. Né? Para tudo e extraordinário. Né? Existem temas aí que são regionais aí. Por exemplo, tá em voga aqui, pra quem não sabe, em Ponta Grossa, a questão da redução da escarpa devoniana
browniana, né? Que é um tema próprio do Ponta Grossa. Poderíamos falar, vamos ver mais pra frente, mas... Além da minha compreensão. Mas existe também a questão de temas nacionais aí, como a reforma da Previdência, existem temas mundiais, como uma crise na Península Coreana, mas são temas ali... Afins ali que podem, claro, podem não, elas... Dá pano pra manga. Dá pano pra manga e dialogam muito ali com a filosofia em várias áreas ali. Claro. Diga uma coisa, por que de tudo isso? Partindo desse pressuposto, como diria um professor meu, essa desconstrução ali, principalmente do senso comum em diversos âmbitos, em diversos campos, né? Que de uma certa forma ali, principalmente até com a filosofia, como você disse ali inicialmente, que as pessoas, a filosofia não serve pra nada, se formou, se graduou em filosofia e com ela você não faz nada, mas... Agora já se formou pra ser mendigo. Pra ser mendigo. Mas é justamente isso, porque, poxa, se o conhecimento não serve pra nada, se você ter embasamento para você discutir, eu não sei o que serve então, né? A fundamentação por detrás de tudo que você acredita, de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente faz. A filosofia tá por detrás disso, né? Exatamente, né? Então, se uma área de conhecimento, né? Essa coisa que alimenta e fundamenta todos os pensamentos de todas as matérias, não tem sentido nenhum e não serve para nada, o que serve? Exatamente. O que seria de uma matemática se não tivesse a filosofia? Porque inicialmente a filosofia abrangia. Abracava tudo, né? Abracava tudo essas áreas do conhecimento. Depois foram dividindo, né? Foram esquartejando a filosofia. E daí, hoje temos diversas áreas, mas inicialmente era tudo filosofia ali, né? Você que é biólogo, e hoje se viram físico, extrafísico, químico, muitos dos conceitos que vocês aprenderam para fundamentar o conhecimento de vocês começaram na filosofia. E outra coisa que eu iria dizer, mas acabei esquecendo aqui. Lembrei. É que vocês não só podem, como devem colocar comentários de temas, né? Críticas. Decentes. Negativos. De cidadãos de bens. Cidadãos de bens. Direitos humanos para humanos direitos, né? Coloquem críticas, né, positivas, negativas e sugestões aí de temas, enfim. Conforme for indo a coisa, a gente vai aprendendo, vai melhorando e vai fazendo a nossa síntese também, né? Exatamente. Até em termos aí de podcast, eu nunca fiz utilizei essas ferramentas assim. Estamos fazendo, estamos lidando aí, não sabemos direito editar nada. Vai ser meio cru a coisa mesmo. Meio cru. Então... Mas aos poucos nós vamos... Tem muita frescura também. Exatamente. Enfim, sem muita frescura, como o Bruno falou. E a gente espera aí a compreensão e também o diálogo com quem vai estar ouvindo. E o auxílio, né? E o auxílio de ajudar também. A gente a divulgar isso aí. Exatamente. A gente fala de maneira descontraída, brincando, né? Falando às vezes os jargões aí, mas por detrás disso que a gente vai estar expondo, né? Tem sua base filosófica. Exatamente. Por que a filosofia só precisa ser feita dentro da academia? Por que não pode ser fora? Não começou pra fora? Os primeiros filósofos lá, os pré-socráticos, não tinham academias. Não tinha um lugar pra se estabelecer. Eles faziam filosofia onde fosse. Exatamente. Então a gente vai fazer. A filosofia não se prende a um lugar específico. Nem muito menos a educação. Muito menos a educação. Seja em qualquer área da educação, ela não fica presa. Vou colocar aí um a mais aí. Professores, univos. Univos. Nada contra a academia, né? Mas se a academia, as escolas não estão rendendo espaço suficiente, graças às políticas públicas aí, vamos fazer o nosso espaço, vamos criar o nosso espaço. Vamos criar podcasts aí dos assuntos que vocês gostam, dos assuntos que vocês são especialistas. Professores de química, de biologia, façam os podcasts, façam canais. Vamos disponibilizar esse conhecimento, fazer cursos. Vamos criar o nosso caminho. A educação não está limitada ao governo. E essa é a minha afronta pessoal. E pegando esse discurso do Bruno ali, é isso mesmo ali, a questão não é a afronta diretamente com a academia, assim, mas as oportunidades que às vezes não é dada, não só a academia, mas como as políticas governamentais que não dão tanto espaço aí cada vez dificultando mais ali, quem é formado em filosofia e acredito que em outras áreas também é tipo praga, professor é praga ali, ele vai
vai achando espaço ali e vai se infiltrando ali. Então, a gente, de qualquer forma... Conhecimento tem que ser passado. Espalhar o conhecimento e receber o conhecimento também, né? É uma troca de dar e receber, né? E acho que é isso, né? Por enquanto acho que é isso. Esse primeiro é só para expor mesmo a intenção do Afronta, né? E no próximo e na próxima semana já com um convidado, com um tema ali. Então fiquem atentos ali, já essa semana já estará o Face, ali, a página do Afronta, e daí ali a gente já divulga o que vai ser feito. É isso aí, né? Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, contribuições. Se quiserem convidar para tomar um café. Estamos à disposição aí. Você acabou de escutar o podcast A Afronta, com Celso Canjica e Bruno Grupo.